nos quais eu sou impedida. Então, eu farei o item 1, o 2 e o 27, não há sustentação oral, rapidamente, e aí eu passo a presidência para o desembargador Júnior, para finalizar a pauta cujos processos eu tenho registro de meu impedimento. Impedimento não, perdão. Suspeição por foro íntimo. Suspeição por foro íntimo. Ok, então, podemos, Vinícius? Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos da nossa sessão, quinta sessão ordinária da segunda Câmara Civil. No caso aqui, submeto à aprovação dos meus pares a ata da sessão anterior. Se não houver objeção, dou por aprovada. Anuncio para julgamento o item 1 da pauta, apelação civil número 070, 3051, 73-2020, 801-0001. Tem a participação da PGJ, doutor Birajara, gostaria de se manifestar. Senhora presidente, eu já cumprimentei a todos, né? O Ministério Público manifesta pelo desprovimento do apelo da Unimed. Eu ratifico. Pois não, obrigada. Já temos votação antecipada. Nesta composição e neste feito participam os desembargadores Samuel Evangelista, desembargador Júnior Alberto e eu como relatora. Temos aqui já o registro da votação com unanimidade, conhecer da apelação e desprovê-la, tudo nos termos do voto da senhora relatora. Anuncio para julgamento item 2 da pauta, apelação civil número 071, 25, 35, 49, 2019, 801-001, de relatoria do desembargador Roberto Barros. Senhora presidente, eu estou liberado porque eu só atuaria no item 1. Ah, sim, eu pensei que o senhor ia atuar no 2 também, perdão. De fato, desembargador Samuel, o senhor não tem mais nenhuma participação, então eu concedo-lhe a palavra. É só para cumprimentá-la, senhora presidente, cumprimentar os colegas desembargadores, Pedro Ranzi, Roberto Barros, Júnior Alberto, cumprimentar o procurador de justiça, Birajara Braga, a secretária Caiana, o Vinícius, o advogado Luciano. Agradecer, senhora presidente, pela oportunidade de mais uma vez estar atuando aqui na segunda Câmara, me colocar à disposição e desejar a todos um bom dia e uma ótima sessão. Obrigada, desembargador Samuel. Desculpe, eu pensei que o senhor ia participar do 2, me confundi aqui, mas é o desembargador Roberto que já vai entrar no 2. Tenha o senhor um bom dia, muito obrigada por atender a nossa convocação, de estar aqui na partilha do nosso julgamento. Muito obrigada, tenha um bom dia e uma boa semana. Obrigada. Obrigado, né? Bom dia. Retomando, anuncio para julgamento a apelação civil 071, 25, 35, 49, 2019, de relatoria do desembargador Roberto Barros. Temos aqui já o registro, a participação aqui deste julgamento, temos o desembargador Roberto Barros e o desembargador Júnior Alberto. Já temos aqui a votação, acordam os desembargadores a unanimidade, desprover o recurso. Tudo nos termos do voto do senhor relator. Mantendo-se por seus próprios fundamentos, a sentença que de ofício reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Pois bem, desprovendo o recurso com a extinção do feito, né? Sem julgamento de mérito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Preliminar de ofício, senhor Vinícius, para anotar na ata, ok? Acolhida à unanimidade. Anuncio para julgamento item 27 da pauta, apelação civil número 071, 61, 45, 93, 2017, 801-0001, de relatoria do desembargador Roberto Barros. Gostaria de devolver a palavra ao desembargador Roberto Barros sobre o seu voto. Esse processo é voto vista meu, desembargadora Regina. Pois bem. Então, passo a palavra ao desembargador Júnior Alberto. Só que eu despachei ontem, e eu creio que, como não foi na sessão subsequente, eu acho que tem que fazer a publicação para o advogado poder participar da sessão de julgamento. Eu acho que ele voltou automaticamente. Então ele não está ativo, né, é isso, Vinícius? Concorda aí? Confirme?
Senhor Vinícius. Ele não entrou na sessão passada, não, desembargador? Porque na sessão passada não houve, né? Mas é porque a primeira sessão após a sessão que foi pedido vista é essa, né? Ou pulou uma, desembargador. Pulou uma? Pulou, senhora uma. Caiana? Pulou. Então tem que republicar. Do dia 16. Vamos pautar, então. Melhor pautar. O voto já está pronto, eu vou até disponibilizar Então melhor publicar a pauta novamente? Eu vou aderir o voto de Vossa Excelência, eu vou até incorporar no meu. No meu não. Já viu o voto? Não dá para votar hoje? Não. Eu acho que tem que publicar, desembargador Regina, porque o advogado não está presente, né? Eu tenho uma observação para fazer com relação a esta posição, mas é só uma adequação, porque se for dar a gratuidade daqui para frente, ele tem que pagar o atrás, mas aí depois a gente coloca isso. As custas, deixa eu O senhor já viu meu voto? O processo retome o seu anterior prosseguimento. Deixa eu só... Roberto já viu meu voto? Não, senão não vamos julgar hoje, vamos deixar para a próxima. Mas só para perguntar se já viu, porque se ele já aqui, viu, eu não preciso encaminhar, entendeu? Não precisa, desembargador. Está na plataforma aqui, eu já li e já até respondi aqui. E a desembargadora Regina também já respondeu. Eu vou comprar o voto de Vossa Excelência. Já incorporei no meu e vou juntar o seu voto no acordo. Tudo bem. Tá? Mas eles vão aguardar para concluir o julgamento com a presença do advogado, eventualmente. Tudo bem. Senhora Caiana, se for publicar hoje, ele estará apto para a semana que vem? Maravilha. Ok, então. Então, retirado de pauta, constando a ata, para a devida publicação regular. Senhores, os próximos feitos, os itens 3 em diante, pulando 27, são de relatoria do desembargador Roberto Barros, e há uma parte que eu me declarei suspeita por razões de foro íntimo. Então, desta feita, eu vou transferir a presidência do desembargador para o desembargador Júnior Alberto. Nesta composição, esses julgamentos serão trabalhados pelo desembargador Roberto Barros, que é o relator, desembargador Pedro Ranzi e desembargador Júnior Alberto. Portanto, eu vou passar a presidência ao desembargador Júnior Alberto, aproveitando desde já para cumprimentar a todos, aproveitando também para cumprimentar o doutor Luciano Oliveira de Mello, que vejo aqui na plataforma, e os demais advogados, os demais servidores, nosso procurador de justiça, doutor Birajara Albuquerque, senhores servidores, e os demais desembargadores, desembargador Júnior Alberto, desembargador Pedro Ranzi, desembargador Roberto Barros, desejando a todos um feliz trabalho, e eu vou, então, pedir licença para já me retirar e peço a gentileza do desembargador Júnior fazer o encerramento da sessão ao final, que assim eu já me retiro e não retorno mais. Ok, desembargador Júnior? Posso contar com Vossa Excelência? Com certeza. Para não ter que retornar ao final. Perfeito. Então, muito obrigada. Tenham todos um bom dia, um bom trabalho. Agradeço a todos. Até mais. Bom trabalho. Bom dia, desembargadora Regina. Bom trabalho. Tchau. Muito bem, senhores, dando continuidade aos trabalhos, eu anuncio aí para julgamento os itens 3 a 26 da pauta. Eu creio, desembargador Roberto, que nós podemos fazer o julgamento por extensão. Porque eu examinei aqui a mesma matéria, né? Eu pergunto inicialmente ao relator e também ao advogado da parte que vai fazer a sustentação oral, o doutor Luciano Oliveira Mello, que é em cumprimento. Podemos fazer por extensão? No meu entender, sim. Não sei se o doutor Luciano tem algum destaque. Tem algum destaque? Se tiver, não, a situação das execuções fiscais. Ok. Então, eu vou apregoar para julgamento. Eu vou falar aqui apenas os números dos processos. São recursos em que figura como recorrente a IP e recorrido ao município de Rio Branco, todos sob a relatoria do eminente desembargador Roberto Barros, aqui em cumprimento nessa oportunidade.
Não deixando de esquecer também de cumprimentar e agradecer a presença aí do desembargador Pedro Ranzi, que compõe o quórum ante essa suspeição por motivo de foro íntimo da desembargadora Regina. Os itens 3 é o recurso, é o apelo 800.434, final 90. Temos também o item 4, que é o apelo 800.455, final 66. O item 5 é o apelo 800.486, final 86. Item 6, apelo 0800, 516, final 24. Item 7, apelo 0800, 540, final 52. Item 8 é o apelo 0800, 557, final 88. Item 9 é o apelo 0800, 615, final 91. Item 10, apelo 0800, 634, final 97. Item 11 é o apelo 0800, 681, final 81. Item 12 é o apelo 0800, 711, final 09. Item 13 é o apelo 0800, 733, final 67. Item 14, apelo 0800, 762, final 20. Item 15, apelo 0800, 815, final 98. Item 16 é o apelo 0800, 830, final 67. Item 17 é o apelo 0800, 865, final 27. Item 18, o apelo 0800, 917, final 23. Item 19, apelo 0800, 936, final 29. Item 20, o apelo 0800, 942, final 36. Item 21, apelo 0800, 990, final 92. Item 22, apelo 0801, 005, final 61. 23, apelo 0801, 051, final 50. Item 24, apelo 0801, 573, final 77. Item 25, é o apelo 0801, 745, final 19. Item 26, 0801, 750, final 41. Todos os recursos sob a relatoria do desembargador Roberto Barros, recorrente a IP. Não, só confirmar aqui, se é isso mesmo. Aliás, apelante ao município de Rio Branco e apelado à IP, tá? Todo esse recurso apelante ao município de Rio Branco. Então, eu concedo a fala ao desembargador Roberto Barros. Bom dia a todos, cumprimento o desembargador Júnior, que preside esse julgamento, este membro nato dessa Câmara, também cumprimento o eminente desembargador Pedro Ranzi, o ilustre procurador, doutor Birajara Albuquerque, advogado, doutor Luciano, nossos eventuários, que nos acompanham. Senhor presidente, eu, em unidade do doutor Luciano, podemos pensar na leitura do relatório, passaremos a ouvir direto a sustentação oral dele, né, e um tema que nós já tivemos oportunidade até de apreciar na sessão passada. Doutor Luciano, o que o senhor tem a dizer? Podemos pensar o relatório? Sim, excelência, sem problemas. Ok. Então, eu concedo a fala para o senhor, pelo prazo regimental, para a sua sustentação oral, ressaltando que esse feito não há intervenção do órgão ministerial em matéria aí de tributo, né, tributária. Então, não houve manifestação do Ministério Público. Doutor Luciano, a palavra é sua. Né? Positivo. Excelentíssimo senhor desembargador Júnior Alberto, excelentíssimo senhor desembargador Roberto Barros, desembargador Pedro Ranzi, ilustre procurador, doutor Birajara, Vinícius, a pessoa de quem saúdo os serventuários da Justiça, doutora Luana, minha colega, presente aqui na sala, a pessoa de quem cumprimento os advogados. Eu apesar de a matéria ser idêntica da assentada anterior, eu me propus a fazer sustentação oral diante da relevância da matéria, e informando também que, na data de quinta-feira da semana passada, a primeira Câmara Civil, se deparou com o primeiro processo da mesma natureza, não é? E o que me fez retornar à segunda Câmara Civil para manter a posição da IP Empreendimentos e repetir a sustentação oral, desejando que
ao menos o entendimento dessa segunda Câmara Civil seja mantido e seja replicado na primeira Câmara Civil. Já principio informando que lá houve uma pequena divergência, o relator desembargador Camolês aderiu ao entendimento da desembargadora Valdirene, o que não foi acompanhado, que é atual presidente, né, então não compõe a segunda Câmara Civil, e houve divergência do desembargador Laudivon e da desembargadora Eva, exatamente no mesmo sentido em que a segunda Câmara Civil decidiu na semana anterior, né, acompanhando, inclusive, as razões e os fundamentos e a parte dispositiva do relator, do desembargador Roberto Barros, o desembargador Júnior Alberto e do desembargador Pedro Hanse. Então, a minha participação aqui meio que ganhou relevo por conta dessa a necessidade de um quórum ampliado lá na primeira Câmara Civil, que ficou aprazado para o dia 8 de abril. Portanto, então, não querendo ser repetitivo, como disse na sentada anterior, trata-se, portanto, de execuções fiscais, exceções de pré-executividade, que foram propostas contra as varas de Fazenda Pública e na vara de execução fiscal. A dinâmica da propositura dessas execuções fiscais, ela ocorreu da seguinte maneira: a municipalidade, em 2 dias, em 2016, propôs cerca de 300 execuções fiscais. Em cada uma delas, encartou a mais ou menos 200 CDAs. Essa dinâmica se deu porque não era possível ingressar, por falta de interesse processual, por conta do valor, uma execução fiscal para cada CDA. Então, essa dinâmica da municipalidade gerou esse problema que nós estamos aqui a discutir. Porque existe uma série de CDAs, pelo menos 50% delas, ou algo superior a isso, em que o contribuinte, a figura do contribuinte que gerou a CDA, não é a IP Empreendimentos, e, portanto, a cobrança de IPTU não poderia ser direcionada a IP Empreendimentos, e muito menos a execução fiscal. A execução fiscal não poderia ser dirigida a IP Empreendimentos. E por que que se defende a ausência de fato gerador, e diferentemente do que se decidiu no voto da desembargadora Valdirene? Porque o lançamento do imposto de IPTU é um lançamento de ofício, o qual não há participação do contribuinte para a cobrança da exação, para a efetivação desse lançamento. A lei tributária municipal, a lei complementar municipal, que regulamenta, então, ele, além de criar o tributo, ele indica o sujeito passivo e delimita o tipo de lançamento, ele reafirma essa natureza de lançamento de ofício, tal qual dispõe a súmula 397 do STJ. Então, a súmula do STJ, ela diz o seguinte, que o lançamento, ela se dá pelo envio do carnê ao contribuinte. E se a municipalidade eventualmente não enviar, deve a municipalidade também promover um calendário, datas base de cobrança, e circular isso para dar amplo conhecimento. O artigo 20 da Lei Complementar, número 1508, de 2003, ela fala exatamente o que diz a súmula. Portanto, apesar de haver uma criação de obrigação acessória, do contribuinte também poder manter o cadastro atualizado, essa característica, essa moldura da lei tributária, reafirma a natureza de lançamento de ofício. Diferentemente do lançamento por homologação, como é o caso do imposto de renda, o contribuinte é que informa, ele que informa o fisco a respeito do fato gerador
e da hipótese, que é captado pela hipótese de incidência. Então, temos a subsunção. No imposto, cujo lançamento é por homologação, como é o caso do imposto de renda, é o contribuinte que faz o papel do fisco, né? Não é o caso do IPTU, e é por isso que, mais uma vez, eu reitero essa questão, essa questão que é relevante. Porque se o imposto, como é o IPTU, o lançamento é de ofício, compete ao fisco diligenciar para saber quem foi a pessoa que realizou o fator de riqueza passível de tributação pelo IPTU. No caso, quem tem propriedade, quem tem domínio útil e quem tem a posse. Esse lançamento de ofício, ele deve se reportar a esse fato gerador. Então, por conta dessa dinâmica da municipalidade, a municipalidade, então, o setor de tributos, ela acabou que ela não lançou o tributo dirigido a empreendimentos para propor essa execução fiscal. Por quê? Porque o contribuinte que estava lá, cadastrado, não era empreendimentos. Portanto, o envio do carnê, ou o que acontece na prática, não é só um carnê, aquele carnê que tem lá para pagamento parcelado, mas a comunicação que eles enviam pelo correio não foi sequer entregue a IP Empreendimentos. Por quê? Porque a pessoa que estava no cadastro municipal fiscal não era IP Empreendimentos. Em muitos dessas CDAs, que foram desses cadastros dos BCIs, que é o cadastro imobiliário fiscal, e muitos deles não chegaram a sequer ser entregues. Por quê? Porque não constava IP Empreendimentos como contribuinte. Mas por uma comodidade do fisco, acabou que a IP foi surpreendida com a notificação com a cobrança já na execução fiscal de muitas dessas CDAs, né? Portanto, essa questão do imposto do IPTU o seu lançamento ser de ofício, também está pacificado na jurisprudência do STJ. Eu cito 2 precedentes. O RESP 1.641.011 e também o RESP 1.658.517. Esses 2 precedentes, então, já sinalizavam antes mesmo da súmula que o lançamento do IPTU é de ofício. Portanto, apesar de existir na legislação, na lei, uma obrigação acessória, essa responsabilidade não pode ficar a cargo exclusivamente do contribuinte. Essa premissa também é robustecida pelo que dispõe o artigo 208 do Código Tributário Municipal. Ele diz que o cadastro imobiliário, o cadastro fiscal imobiliário, é de responsabilidade exclusiva do fisco manter os cadastros atualizados. Essa premissa também foi abordada pela doutora Mirla nas suas decisões semelhantes à do doutor Anastácio. E ela coloca esse ponto. Então, há uma certa antinomia, né, na lei que instituiu o tributo e no Código Tributário Municipal. Mas o artigo 208 do Código Tributário Municipal, ele é muito expresso, ele é muito categórico em dizer que a responsabilidade de manter o cadastro atualizado com a indicação correta do contribuinte para fins de gerar a CDA, ela é exclusivamente do fisco. Pois bem, é por isso, então, que a IP Empreendimentos defende que não há fato gerador. Justamente porque aqui não se discute que quem tem legitimidade, quem é o sujeito passivo da obrigação tributária, se é o proprietário ou o promitente comprador. Essa questão foi decidida nesse recurso, decidido pelo sistema repetitivo, que é 1.110.551 de São Paulo, relator o ministro Campbell, foi decidido em 2009.
ele decidiu, naquela sentada, nesse recurso repetitivo, que, estando na CDA como sujeito passivo ou responsável tributário, o proprietário ou promitente comprador, o fisco pode optar por entre um ou outro, o que for mais cômodo ou que for mais efetivo para a cobrança do tributo. Foi isso que foi decidido. Aqui nós estamos discutindo outra situação. Nós estamos discutindo que o lançamento de ofício do fisco não se reportou ao fato gerador. Não se reportou por quê? Porque o fisco não cumpriu o seu dever de manter atualizado o cadastro de contribuintes. É uma situação diversa. Digo também que, e aí provo porque é uma situação diversa. Eu vou mostrar mais uma vez aqui como que a municipalidade fez essa cobrança, como ele encartou essas CDAs no cadastro municipal. Acredito que os senhores desembargadores conseguem visualizar essa tela. Aqui, esse boletim de cadastro imobiliário que gera essa inscrição aqui, que tem o número. Essa informação é o cadastro imobiliário fiscal. É esse documento público que gera a CDA, que vai ser aparelhada, que vai ser incluída na execução fiscal. Consta aqui como contribuinte, e aqui tem um campo do permissionário compromissário. Como contribuinte aqui, nesse caso, ele está vazio, não tem ninguém. Mas como proprietário, é a Companhia de Habitação do Acre. Vejam, senhores desembargadores, é disso que se cuida. Nós estamos, desse tipo de situação que nós estamos a trazer o conhecimento dos desembargadores. A companhia, a Coab, seja a natureza jurídica que ela tem, de sociedade de economia mista ou de empresa pública, ela goza de imunidade tributária. O município jamais poderia cadastrar aqui e gerar uma CDA, constando quando contribuinte a Coab. O conceito de imunidade tributária é muito claro. Quem diz isso não sou eu, o precedente do Supremo Tribunal Federal, o RE, número 773-992-2014, o relator era o ministro Dias Toffoli, disse que a sociedade de economia mista, empresa pública, que presta serviços, presta serviço público, ela tem imunidade tributária. Então, o município jamais poderia colocar como contribuinte a Coab, como aconteceu nesse caso, gerar uma CDA e, dentro de uma execução fiscal dirigida à IP, constar uma CDA que tem como contribuinte a Coab. É disso que se cuida, excelência. Portanto, outra situação muito corriqueira, eu acredito, eu vou interromper aqui, mas... vou interromper aqui, eu acredito que os senhores conseguiram visualizar. Doutor Luciano, seu tempo está quase esgotando, eu vou lhe dar mais 2 minutos, tá? 2 minutinhos já para encerrar. Só outro exemplo do que ocorre. Eu já disse também na outra sentada, mas vou partir já para a conclusão. Muitas vezes os projetos são alterados por força de exigência do próprio município. E no cartório de registros de imóveis ainda consta uma área institucional como sendo, eventualmente, lotes para comercialização. E a municipalidade cobra tributo de área institucionalizada, que é do próprio município, ou do Estado, e ela cobra da IP Empreendimentos. Portanto, excelências, já partindo para o final, diferentemente do que foi decidido pela desembargadora Valdirene, como não sendo o caso de execução fiscal, não sendo o caso de aplicação da súmula 393 do STJ, entendemos que as provas encartadas na exceção de executividade, ela demonstra de plano todos esses problemas. Nós levamos os BCIs, levamos as CDAs, a relação de contribuintes, e a IP forneceu essa informação ao fisco, e o fisco deliberadamente não quis atualizar. Portanto, excelências, eu vou encerrar por aqui, até para não cansá-los.
Mas reitero o pedido de que seja mantida a sentença de primeiro grau para declarar nulas as CDAs e que carecem de certeza e liquidez por todos esses fatores que eu coloquei. E não sendo possível, que seja essa segunda Câmara mantenha o entendimento da assentada anterior, que é que a sentença foi genérica, e de fato, ela foi um pouco genérica, e que aborde a prova pré-constituída no primeiro grau, cassando a sentença de ofício, determinando que seja rejulgado, reapreciada a demanda no primeiro grau, e dessa vez apreciando a prova pré-constituída que consta dos autos. Eu quero agradecer a paciência dos senhores e passo a palavra ao desembargador presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luciano. Como eu havia dito, o Ministério Público não tem participação, né, na emissão de parecer, mas eu faculto a palavra, caso queira fazer alguma manifestação. Amém, doutor? Sim. Você tem alguma intervenção a fazer? Doutor, não teve intervenção, obrigado. Ok, obrigado. Então, eu devolvo a palavra ao relator para o seu voto. Eminentes colegas, inicialmente, do procurador, eu parabenizo o doutor Luciano pela sustentação oral, sempre precisa, né, defendendo bem, né, o seu cliente. Bom, o tema já é conhecido, julgamos na sentada passada, né? Semana passada julgamos o tema igual, e aí o doutor Luciano, acho que já voltou aqui, achando que o nosso julgado, desembargador Janiquim, se poderia ser ruim, foi melhor do que uma linha de voto lá da primeira Câmara, né? E o que a Câmara, desembargador Roberto, interrompendo, o que a primeira Câmara decidiu lá? Eu acho que não decidiu, ampliou o quórum. O que ele está dizendo é porque tem decisões monocráticas, e acho que da desembargadora Valdirene, e o desembargador Camolei seguiu a mesma linha, de que não cabia sessão de pré-executividade. Portanto, estaria dando provimento integral ao recurso do município, dizendo que não cabe a sessão de pré-executividade, e aí, né, vai seguir a execução fiscal, e aí, se tiver prazo, ele vai ter que ir para o embargo à execução, ou então vai seguir para pagar a conta. Né? Então, essa é a linha, desembargador. O não cabimento da execução. A minha linha de voto, que foi seguida por Vossa Excelência, desembargador Hanzi, é que cabe a sessão de pré-executividade no caso, por quê? Porque a parte trouxe prova pré-constituída de que haveria realmente vícios, né, na execução. A questão é que a IP e o juiz acolheu, extinguindo tudo sem analisar a prova. Ou seja, não dividiu, me permita, o joio do trigo, não dividiu as coisas, né? Analisou, e aí, como o Luciano está correto como advogado, diz, olha, aqui está provado que botou coisa que é da Coab, ou coisa que aqui já foi passado, lógico. Só que o juiz tinha que analisar, né? Situação a situação, e não fez, tá? Então, em resumo, a linha do voto da semana passada, eu estou replicando todos esses casos. Primeiro, que o município tem o dever de ofício de atualizar o cadastro de imóveis, mas o contribuinte também tem a expressa determinação legal nesse sentido, consta do voto. Segundo ponto, que nesse conjunto probatório, na análise inicial que a gente afere, teria razão em parte a IP, no ponto em que estaria juntando coisas em que já estaria atribuído ao terceiro, mas tem outra parte que a própria IP reconhece que é devido por ela. É por isso que nós estamos anulando a sentença, voltando o processo para o primeiro grau, no sentido de que o juiz possa analisar a prova e diga, então, o que é devido e o que não é devido. Pode ser que numa execução ou outra não seja devido nada, mas pode ser que também tenha execução que seja devido tudo, e, eventualmente, é o que se afigura na maioria dos casos, tem situações em que vai ser devido uma parte e outra não. Então, eu estou a manter a linha de voto, né, da semana passada, no sentido, então, de anular a sentença e retornar os processos ao primeiro grau. Ok. Eu também, apreciando a insurgência recursal, eu digo que estou de acordo com o voto do relator,
cabível, sim, a exceção de executividade. Nós, enquanto magistrados, nós temos a obrigação legal, né, de velar, né, pelo cumprimento, né, das formalidades processuais, porque o direito material é importante, mas a forma como você, como magistrado, aplica esse direito material tem que estar concatenado, assim, em sintonia, né, com os princípios do devido processo legal, né, garantia da ampla defesa, né. Nós vemos aí, né, estamos assim, assistindo no dia a dia, inclusive de tribunais superiores, né, pessoas que têm doutorado, que têm livros publicados, né, passam por cima de formalidades, né, e assim, depois de toda uma circunstância, uma conjuntura, né, então, essa questão da defesa do processo, né, como um instrumento legítimo de aplicação do direito, ele não pode, né, ser conduzido, a decisão final não pode estar desprovida ali da observância das formalidades, né? Então, eu acompanho o voto do eminente relator, né? Parabenizo aí pela densidade do seu voto, né? Eu creio que talvez numa antecipação, numa ampliação de quórum, esse entendimento lá da primeira Câmara não deva prevalecer, né, porque já temos aqui a posição firmada na nossa Câmara, né, sei, e eu ouço o eminente desembargador Pedro Hanzi. Bom dia, senhores desembargadores, renovo as saudações e alegria reencontrá-los. Desembargador Roberto, realmente as observações feitas por Vossa Excelência mais uma vez, dessa questão de caso a caso, o que não foi observado na origem, é o retrato do que se apresentou nesses processos. Então, essa é uma questão que Vossa Excelência, o juiz deveria olhar caso a caso, situações que Vossa Excelência comentou, uns que a própria apelada aqui reconhece, outros que não reconhece, tal, no caso mostrado aqui na tela, né? Mas são importantes as observações também feitas do desembargador Júnior, né, de olhar, realmente se olhar no julgador da matéria apresentada. E o doutor Luciano, eu saúdo pela apresentação novamente do conteúdo da sustentação, e saúdo a ilustre advogada Luana, porque demonstrou uma questão importante, a questão do fato gerador. Isso é fundamental. Quer dizer, se o cadastro imobiliário está desatualizado, como diz o relator, não só cabe ao ente municipal, mas também ao cliente, ao contribuinte também, né, com contra e venda, algo assim, né? Exige, então, essa deficiência cadastral é muito grave. Eu observo muito grave isso, e o doutor Luciano entrou, né, com muita competência nessa questão, né? E também dizendo que o PTU é algo de ofício, mas não é algo de ofício qualquer um, né? Tem essas questões de desatualização. Então, acho que a municipalidade está desatualizada, são questões de cadastro, de trabalho, de ver situações. E quando há uma venda em lotes, um loteamento para terceiro, logicamente, essas comunicações devem ser feitas. Acho que houve falhas, né, nessa questão. E o senhor relator desembargador Roberto, Vossa Excelência foi feliz no seu voto, esse olhar da prese, eu acho que é uma questão fundamental. E a Câmara tem sentido, porque eu olhei a situação, não é um Ctrl-C, Ctrl-V, situações caso a caso, né? E esse caminho trilhado por Vossa Excelência, agora conversa o desembargador Júnior, é o melhor caminho, que se olhe, né, que eu olho o primeiro grau, cada situação, né? Então, não sei se foi final de ano, como é que foi essa situação, vamos resolver isso tudo num pancadão e resolver, o final de gestão, a gente não sabe qual é o resultado, mas o caso concreto que bate a Câmara, a situação de uma preocupação. Então, parabéns ao desembargador Roberto pelo voto denso,
pela competência desse olhar, né, olhar além do que está nos autos, né, além do futuro. E o contribuinte em si, ele também não pode ser prejudicado, né? E eu acho que essa colaboração, Luciano, tanto da empresa, que Vossa Excelência defende com muita competência, a sua bancada, também eu acho que deve dialogar mais, né, com a municipalidade, porque talvez faltou diálogo, faltou entendimento, logicamente foi pego de surpresa, uma surpresa, ninguém espera uma coisa dessa, mas talvez essa cautela, né, dessas atualizações do batimento cadastral, acho que é importante. Assim, no meu pensar, eu estou aqui já falando com o professor, mas na verdade, adentrando o voto do relator, mas na verdade eu estou aqui a refletir situações que se agravam, advém à justiça quando não precisaria nem intervir, né? Então, acompanho o seu relator em todos os processos, na mesma linha, sem divergência, e agradeço a paciência de Vossa Excelência por minha pessoa. Muito obrigado. Ok, então eu vou proclamar o resultado. A turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, né? Esse resultado de julgamento, ele tanto serve para o item 3, né, como também até o último processo julgado por extensão, item 26, né? Não havendo mais processos para julgamento, eu agradeço. Só um esclarecimento de fato, é que lá na primeira Câmara ficou 2-1, mas o 2-1 para o entendimento que os senhores estão adotando agora, tá? Foi só o relator foi vencido na posição da desembargadora Valdirene. Vai haver ampliação de quórum, né? Aí depois vai haver o sorteio, né? Aí Isso. Dependendo de quem for sorteado, né? O senhor e a desembargadora Denise, já para o senhor ficar sabendo. Já foram sorteados, né? Foi. Tá. O senhor e a desembargadora Denise. Só um questionamento, doutor, de fato, é que lá houve uma discussão grande sobre se o recurso está prejudicado ou se vai dar provimento porque estaria prejudicado se fosse cassar a sentença de ofício. Doutor, vamos deixar acontecer o julgamento, né? Não, então, a gente não pode antecipar nada ainda. É porque o senhor deu provimento ao recurso. É só por isso que eu estou indagando. Mas aí eu estou tratando dos recursos que estão em julgamento aqui. O que aconteceu lá, isso aí... Porque no outro, só desculpa a insistência, é que no outro ficou como prejudicado o recurso e caçaram a sentença de ofício. Tá, deixa eu só confirmar aqui. É nesse sentido mesmo. Está anulando de ofício a sentença. Anulando de ofício, Mardover? Está assim, ante o exposto com isso do apelo e de ofício declara a sentença, declara a nulidade da sentença, devendo os autos retornar ao primeiro grau para que se dê prosseguimento à execução com novo julgamento. É porque isso aí tem implicação em efeito de honorários, essas coisas. Acho que é por isso que o advogado está perguntando. Ele está sendo declarado de ofício. Então, vai prejudicar não vai ser provido o recurso do município, né, Esmagador? Porque a gente conhece do recurso, né? Porque é o recurso que trouxe a matéria ao tribunal, mas de ofício a gente anula a sentença. Tá, só um pouquinho. Deixa eu abrir. Está lá no dispositivo. Tem razão, porque quando eu abri aqui, John Roberto, peço até escusas, estava selecionado aqui o item 27. Aquele lá, que a gente está arrumando, 27. Né? E aí eu proclamei errado. Eu agradeço, então, ao doutor Luciano. Agora sim, está aqui, está aberto aqui um dos itens desses processos que estão em julgamento. Eu retifico, então, o resultado do julgamento e não é provimento do recurso. Sentença anulada de ofício, a Câmara decide, por unanimidade, anular a sentença de ofício e julgar prejudicado o recurso, tá? Item 3 até o 26. É porque quando eu abri aqui para fazer o pregão do resultado do julgamento, o pregão do julgamento, estava selecionado o item 27, que último, foi retirado de pauta. É o último, né? E aí ele abriu primeiro esse 27, aí eu vi lá recurso provido. Mas eu agradeço, então, a intervenção do doutor Luciano, muito obrigado. E fica já retificado, então, o resultado do julgamento, né? E eu agora sim faculto a palavra aos eminentes pares e ao procurador de justiça.
Da minha parte, desembargadores, é só satisfação em revê-los, bem, com saúde, desejar que continuem assim, os senhores, família e a nossa comunidade, e possamos nos ver em breve, na próxima semana. Um grande abraço. Uma falar, senhores colegas desembargadores, senhores presentes, advogados, servidores, o procurador doutor Birajara, bom reencontrá-lo, agora já de máscara. É porque saúde a todos e alegria reencontrá-los. E até a próxima, e desejar, ainda semana que vem nos encontrar, mas desejar uma boa Páscoa, boas festas e nos cuidemos. Saúde em primeiro lugar. Um agradecimento especial do desembargador Hanzi, né, desembargador Pedro, que mais uma vez contribui aqui. Sempre a satisfação, desembargador. Sempre também, desembargador. Sempre uma alegria. Estou à disposição. Sobre a Jara. Senhores desembargadores, senhor advogado Luciano, o doutor Vinícius, doutora Caiana, só um bom dia aos senhores, um bom almoço, tudo de bom para todos. Ok, eu então agradeço a presença de todos, especialmente do desembargador Pedro Hanzi, né, sempre atendendo aí as nossas convocações. Agradeço ao doutor Luciano, aos servidores, a doutora Caiana e o Vinícius, né, e declaro então encerrada a presente sessão e convidando a todos, né, para a próxima sessão acontecer em dia e horário regimental. Muito obrigado, bom dia a todos, bom trabalho.